aí eu começo. Foi. Bom dia, agora sim. Então hoje a gente começa aqui com 1 Samuel, que é um livro muito gostoso, né? E o Telzinho é apaixonado por ele, né, gente? Eu já ouvi aquele capítulo 17 umas 500 vezes. À noite ele adora, antes de dormir. Tem uma fase que todo santo dia era esse livro. E é um livro que eu gosto muito. Então, assim, só pra gente falar um pouquinho sobre ele, né? A gente vê a divisão aqui na nossa Bíblia de 1 e 2 Samuel. Mas se a gente pegar na Bíblia hebraica, ele é apenas um livro. É só um livro. Até pra gente conhecer essas diferenças, né? Então, ele é um livro que vai mostrar ali pra gente como e o porquê que a monarquia teve início, né? Então, a gente saiu ali da época de Juízes, então a gente vai ver todo esse contexto dessa transição. Então, começa ali no momento de transição para Israel, né? Que o povo estava sob a liderança dos juízes até então. Só que lembra que lá nos últimos capítulos de Juízes, a gente vê que todo momento eles falavam que eles desejavam por um rei, né? Várias vezes a gente viu um versículo nesse sentido, né? De que eles desejavam por um rei. Então, eles estavam desejando, né? Assim como as nações vizinhas tinham um rei, o povo desejava ali também por um rei. Então, esse livro, ele vai trazer aqui pra gente como é que foi a ascensão do rei Saul, como o primeiro rei de Israel, e depois ali todo o processo que ele passa de desobediência, e aí a gente vai ver a transição do reinado ali para Davi, né? Então, só para quem nunca leu o livro, talvez alguns aqui não tenha lido, para a gente já saber do que se trata, né? E a gente vai ver muito também sobre a influência aqui do profeta Samuel. Então vai ser nessa história aqui que a gente vai ver. E umas coisas que eu gosto, assim, também sempre de ver é quando que foi escrito, quem escreveu, eu gosto dessas coisas, sabe, de aprofundar ali. E aí, só por também curiosidade, que nesse livro ele não fala quem é o autor, né? Tem alguns que a gente já tem lá, às vezes até por exemplo, as cartas de Paulo, já está lá escrito que foi ele que escreveu e tal. Nesse livro não tem o autor. E aí, quando você pega lá as tradições talmúdicas, a tradição talmúdica, eles falam que foi Samuel que escreveu. Mas tem um ponto aí que fica meio confuso, que é a questão que a morte de Samuel, ela é relatada no capítulo 25 desse livro de 1 Samuel. Então, não tem como ele ter escrito todo o livro. Pode ser que ele começou e depois alguém terminou ali. Então, não se tem, sabe, exatamente ali. Então, até eu gosto muito do pastor Lamartine, não sei se vocês conhecem, que ele é bem estudioso, né? E aí eu vi, assim, com ele, que ele dizia o seguinte, que sobre a data, né, a interpretação mais clássica afirma que o autor anônimo, que ninguém sabe ali quem é esse autor, que ele deve ter vivido depois da morte de Salomão, que foi lá por volta de 930 a.C. Antes da morte de Salomão, isso por que acredita-se isso? Porque antes da morte de Salomão, tinha um reino único. Depois, mais para frente, a gente vai ver que as 12 tribos, elas estavam debaixo do governo de Salomão. Porém, depois que ele morre e o seu filho assume, né, que Rehoboam assume o trono, a gente vai ver que o reino é dividido em reino norte, reino sul, né? A gente vai ver que teve toda a questão ali de Rehoboam não teve, assim, muita sabedoria nas pessoas com quem ele seguiu o conselho dos mais jovens, aumentou os impostos, o povo se revolta, e aí tinha, então, enfim, mas não vamos entrar nesse assunto, é só para a gente entender o porquê que tem essa questão de que eles acreditam que a pessoa que talvez tenha dado continuidade na escrita desse livro é alguém que viveu depois da morte ali de Salomão, porque no livro de 1 Samuel é citado a questão dos reinos dividido, né? Que a gente vê que é dividido lá as tribos, né? Então, a tribo de Judá e Benjamim, que cria o reino ali de Judá, o reino sul, e tem o reino de Israel, enfim, é citado isso. Então, para a pessoa ter citado isso, é porque ela viveu ali nessa época, né? Então, só uma curiosidade aqui para a gente mesmo. E aí, então, vamos começar aqui. Deixa eu já abrir a tela aqui para vocês, né? Para a gente acompanhar junto. Então, vamos começar aqui com alguns pontos aqui que foram me chamando a atenção. E a gente começa aqui... Olha bem... E a gente começa aqui, então, com a história aqui de Eucana, né? A gente vê que dá para a gente perceber que ele era, assim, um temente ao Senhor, né? Que cumpria ali as leis, os mandamentos, que a gente já vê aqui logo no começo, deixa eu colocar aqui para vocês,
a gente vê que ele vai ali fazer os sacrifícios, né, na casa do Senhor e tudo mais. E aí aqui, logo no começo, a gente já vê surgindo a figura de Eli. Então aqui no 3, ó, aqui a gente vê que Eucana foi ali, né, sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Então inclusive é em Siló, né, que a gente vê que ficava ali esse local, e aí surge Eli. Então, quem foi Eli, para quem não conhece, talvez para quem nunca leu esse livro, era um sumo sacerdote no templo ali em Siló, e ele era da descendência de Arão, que Arão, né, lembrando lá atrás, era o irmão de Moisés, que inclusive Arão foi o quê? Foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. E aí a gente vê que Eli, além dele ser o sumo sacerdote, ele também foi um dos juízes de Israel. Então, lá no livro de Juízes, a gente viu ali, contando até a história de Sansão, aí depois veio os últimos 2, 3 capítulos, que foi aquela tragédia, né, só coisas assim horríveis que o povo fez, e aí então agora a gente vê aqui o penúltimo juiz, que foi Eli, entra aqui na história, e depois mais pra frente a gente vai ver que teve também Samuel, mas focando aqui nele. Então ele era sumo sacerdote, ele foi um juiz também, ele governou por 40 anos, né, então ele julgou ali por 40 anos, e ele teve a sua história muito marcada ali, a gente vai ver mais pra frente, porque ele foi quem orientou profeta Samuel, que a gente viu o nascimento dele aqui hoje. Foi ele quem deu as mãos ali para Samuel e que orientou, né? E também tem a história dele muito, assim, conhecida por conta dos filhos dele, mais para frente, que a gente vai ver a rebeldia ali dos filhos dele e tudo mais. E aí a gente vai vendo aqui, né, lá pro versículo 5, 6, que Eucana ele dá uma porção para sua esposa, que ele tinha Penina e Ana, né, dá uma porção ali para Penina e seus filhos, depois ele dá uma porção dobrada para Ana, e aqui deixa muito claro aqui na palavra que ele amava muito Ana, né, mas tinha a questão que ela era estéril. E aí aqui no 6, a gente vê que a Penina, o que aqui fala, né, e a sua rival excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha fechado a madre. Aqui na minha também fala que Penina, na minha Bíblia, que eu estou aqui agora, sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filhos. E aí a gente tem que lembrar o que diz lá em Mateus 23:12, né? Porque em Mateus 23:12, a gente vê ali o contexto em que Jesus, ele estava ali com os fariseus, com os escribas, com os fariseus, e ele ali estava num... Deixa eu só abrir aqui para gente, para compartilhar esta guia. E a gente via ali esse contexto dele, ele ali condenando a hipocrisia. E tem um versículo que é muito conhecido, né? Que é... Vou colocar aqui pra gente. Ah, não tá aparecendo, peraí, compartilhar. Agora foi, agora sim. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Né? Então a gente vai vendo mais pra frente aqui na história, que Ana ali realmente foi humilhada por muitas vezes ali por Penina, realmente ela teve um momento ali de se derramar sobre o Senhor, mas o Senhor, ele é fiel para cumprir as promessas em nossa vida, e aquele que se humilhar, esse sim será exaltado. E a gente vê aqui na continuidade, no 7, que Ana sofria muito, e assim fazia ele de ano em ano, sempre que subia a casa do Senhor, e a outra se irritava, pelo que chorava e não comia. Então, assim, a gente vê que ela sofria demais, né? Que dizia que ela nem comia, só chorava e não comia. Então, a gente vê o tanto que ela sofria com toda essa situação. O fato dela... E naquela época, era muito forte a questão de você não ter filho, né? Porque tinha toda a questão da descendência, então era realmente algo muito forte, assim, para as mulheres, assim. E a gente vê aqui o tanto que ela sofria. Mas quando a gente lê Salmos 56:8, queria ler aqui com vocês. Salmos 56:8. Deixa eu só pegar aqui essa outra versão que eu acho que é mais legal. Ué, parece que travou? Tô dando umas tremidinhas estranhas aqui, ó. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Então, assim, a gente vê aqui um versículo que realmente o Senhor, ele se preocupa com cada detalhe das nossas vidas. Ele se preocupa, cada sofrimento que a gente tá passando, o Senhor se importa. Assim como o Senhor se importava ali com Ana, com o sofrimento dela, ele se importa com o meu e com o seu sofrimento. Então, a gente pode ter essa convicção, esses salmos escritos por Davi,
e Davi naquele período de sendo perseguido, né? Ele teve um período ali deles de se esconder, de ser perseguido, momentos muito difíceis, de desafios grandiosos que ele passava, e Davi passou por desafios grandiosos e nós também passamos. E quantas vezes a gente também se sente angustiado, a gente também se sente perseguido, e a gente, assim como a Ana aqui, né, chorava, e aqui dizia até que ela nem comia, às vezes a gente fica numa situação, né, mas a gente tem que lembrar que o Senhor, ele realmente está cuidando de cada detalhe. E para a gente, só queria trazer mais um versículo antes da gente avançar aqui pro versículo 11, em 2 Coríntios, parece que saiu minha tela, deixa eu pôr de novo aqui para gente. Em 2 Coríntios 12:10, se vocês quiserem abrir aí. 2 Coríntios 12:10. Mostra pra gente que nos momentos difíceis a gente descobre a verdadeira força que é em Jesus, né? E em 2 Coríntios 12:10 diz o seguinte: por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Gente, isso é tão poderoso, né? Porque realmente o mundo diz muitas coisas diferentes do que a palavra diz, mas a palavra diz que quando eu sou fraco, é aí que eu tô forte. Porque é aí que realmente é aí que o Senhor realmente consegue agir poderosamente na nossa vida. Então a gente vê aqui nessa história de Ana, que nesse momento difícil, ela foi ali se derramar aos pés do Senhor. E ali ela vai encontrar força, e ali o Senhor vai agir. E aí no versículo 11, a gente começa a ver aqui, vamos descer aqui com vocês, que aqui diz o seguinte: e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não subirá navalha. E aí, eu li, né, eu gosto de ouvir a gravação, aí quando eu vou indo para o trabalho, que assim, né, gente, meu tempo é aquela coisa, eu vou fazendo, com um pouquinho de tempo que eu tenho, eu vou tentando fazer o que dá, então eu vou, no carro eu vou ouvindo o capítulo, e aí conforme eu vou ouvindo, já vai me vindo algumas inspirações, aí eu gravo um áudio para mim mesmo, que é para quando eu chegar em casa eu escrever, e aí eu vou fazendo desse jeito. Aí depois quando eu parei e fui ler a Bíblia, num primeiro momento eu não me atentei a ela fez um voto, aqui no começo, ela fez um voto. E aí, quando eu fui ler pela segunda vez, ela fez um voto, bateu assim e me veio muito forte a palavra posicionamento. E eu queria falar muito sobre isso hoje. Mas antes de falar sobre posicionamento, aqui a gente vê que ela fala, que aqui fala o seguinte, que não passará navalha, né? Só para a gente entender aqui. Então, aqui a gente vê que ela fez o quê? O voto de Nazireu. Assim como a gente viu, né, lá na história de Sansão, que o Nazireu era o quê? Uma pessoa separada, dedicado a Deus, e que tinha que viver debaixo de algumas regras, não cortar o cabelo, não tocar em cadáveres, não consumir bebida, né, fermentada. Então a gente viu lá a história de Sansão, e a gente vê que Samuel também, ele foi um homem consagrado ao Senhor, ao voto de Nazireu. Então, só para a gente saber aqui, quando a gente fala desse navalha, é nesse sentido. E aqui nessa história, é algo muito lindo, porque a gente vê uma oração de uma mulher que estava ali realmente entregando todo o seu coração, e o que o Senhor vê realmente é o nosso coração. Então a gente vê uma mulher ali, numa oração sincera, e a gente vê que a oração de uma mulher se juntou com uma necessidade de Israel de ter um profeta. A gente via que Deus tinha esse desejo, tinha essa necessidade de realmente que Israel tivesse um profeta para que pudesse dar direção ali, né? Então a gente vê que, cadê aqui? Eu até grifei aqui. Será que eu grifei? Acho que não, eu tô achando, mas tudo bem. Mas a gente vê que o Senhor, ele realmente, ele juntou essa oração com a necessidade de um profeta. E aí, então, a gente vê que o Senhor, mais para frente, ouve a oração dela. Mas o que eu queria focar aqui, que foi o que me veio fortemente ontem, é sobre posicionamento. Porque a gente vê aqui, quando ela fez um voto ao Senhor, a gente vê que Ana se posicionou. E um posicionamento, ele muda história.
Um posicionamento faz com que a gente viva os propósitos de Deus para nossa vida. Um posicionamento faz toda a diferença. Quando a gente pega a história de Raabe, ou a história de Ruth também, por exemplo, que mulheres moabitas, quando a gente pega Raabe, um posicionamento dela, de se posicionar do lado certo, ela que acolheu ali os espias quando foram lá ver Jericó, ela que né, protegeu eles, ela foi salva, e além dela, sua casa foi salva, e o destino dela foi transformado, ela entrou para a genealogia de Jesus. Ruth, ela teve a oportunidade de voltar para a família dela, mas ela, por um posicionamento, ela tomou o caminho certo, seguiu a sua sogra e teve o destino transformado. Ela entrou para a genealogia de Jesus. Assim como Noé, quando o Senhor chamou ele para fazer aquela arca, ele era taxado de louco. Ele, como um posicionamento de obediência, ele foi a única família com os animais que sobreviveram. O resto, todo mundo, tchau, acabou, todo mundo morreu. Foi no dilúvio. E a gente pega tantas pessoas na história. Abraão, quando o Senhor falou para ele, saia de sua terra, de sua parentela, para um lugar que eu lhe mostrarei, ele poderia ter ficado com medo, mas para onde que eu vou? Eu não sei, que loucura é essa? Eu vou para onde? Porque o Senhor, ele é assim, ele não mostra o plano todo pra gente. Ele mostra só assim, ó, 100 metros aqui, é igual quando a gente está dirigindo, né, num carro que quando está dirigindo numa estrada super neblina, e aí você liga o farol, você consegue ver só um tiquinho na frente, né? Você precisa andar aquele pouquinho para você conseguir avançar e ver o que está mais lá na frente. Você não vai ver o caminho todo. E o Senhor é assim com a gente, ele não mostra tudo. Mas Abraão poderia ter ficado estagnado, poderia ter ficado com medo, mas ele se posicionou e obedeceu e se tornou pai de grandes nações. Assim como José do Egito, ele passou por tantas situações desafiadoras. Quando a esposa de Potifar foi lá e queria algo com ele, e ele se posicionou para continuar vivendo uma vida de princípio. Ele falou, não, ele viveu uma vida de princípio. Ele honrou quem tinha que honrar, ele realmente viveu uma vida de princípio, e o fato dele viver essa vida de princípio, se posicionando, ele se tornou governador. Josué, a gente vê que foram mais 12 espias, foram lá na época de Moisés, quando Moisés mandou os 12 espias para ver a terra prometida, 10 voltaram falando, não dá, ali tem gigantes, não tem como, é difícil, não vai dar. Mas Josué, ele sabia que o Senhor prometeu aquela terra, o Senhor era fiel e justo para cumprir, e o Josué e Caleb foram os únicos que por se posicionarem, herdaram a terra prometida, o resto não, o resto todo mundo, o Senhor, todo mundo morreu, aquela geração toda morreu, não entrou, só Josué e Caleb. E assim como tantas outras pessoas, Davi, quando ele tinha um coração arrependido, porque muitas vezes a gente vive uma vida de culpa que não leva a lugar nenhum, mas Davi, apesar de grandes erros que ele cometeu, ele se posicionava em ter um coração arrependido, que inclusive na palavra o tempo todo fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele, quando surgiu ali o Golias, que ninguém queria enfrentar, ele foi forte, corajoso, e ele se posicionou, e por esse posicionamento fez com que ele se tornasse rei. E aqui a gente vê Ana se posicionando de assim, Senhor, eu vou te entregar tudo que eu tenho, eu tô aqui na aflição, mas eu entrego esse Senhor a ti, eu entrego esse meu filho a ti, para que o Senhor realmente possa fazer da vida dele os seus propósitos. E assim a gente vê também Sadraque, Mesaque, Abidnego, quando foi construída aquela estátua gigante de ouro, que todo mundo seguiu ali, o rei Nabucodonosor ordenou, todo mundo vai ter que se prostrar diante dessa estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles, por conhecer o Deus de Israel, e por saber que eles não deveriam, em hipótese alguma, adorar outros deuses, eles se posicionaram. O posicionamento gerou uma consequência, foram jogados na fornalha, mas aquele posicionamento fez com que o rei ali Nabucodonosor, realmente, ele fez com que todo mundo respeitasse ali o Deus de Israel. E assim, Daniel, quando a gente pega também ali Daniel, e assim, ontem o Senhor foi me trazendo todas essas pessoas na minha mente, sabe? Na hora que eu falei que eu li isso, voto, eu falei, cara, isso é posicionamento, nós estamos nos posicionando, porque Daniel, aquela história tão conhecida, Daniel na cova dos leões, né? Daniel, ele quando estava ali na época, o rei Dario gostava muito dele, porque ele
trabalhava muito bem, administrava muito bem, ele era ali, né, um dos ministros ali, só que o pessoal tinha ali, não gostava dele, tinha um ciúme, queria derrubar ele, e inventaram ali que se quem tivesse ali orando para outro Deus, tivesse pedindo para outro Deus, que iria ser jogado na cova dos leões. E Daniel, por um posicionamento, ele falou, tudo bem, eu vou sofrer a consequência, mas eu não vou deixar de orar para meu Deus. E ele se mantinha se ajoelhando, orando 3 vezes ao dia, até que ele foi pego e foi jogado na cova dos leões. Mas nada aconteceu com ele, porque o Senhor realmente estava ali cuidando. Então, o posicionamento desse homem mudou a história. Assim como Esther, gente. Esther, a gente pega uma rainha da Pérsia, uma que foi rainha, né, uma judia exilada, que realmente ela estava correndo o risco ali do povo ser massacrado, e ela, por um posicionamento, mudou a história. E aí, toda essa história de Ana me levou a refletir, nós estamos nos posicionando em Cristo, porque desafios a gente tem muito, né, na família, no casamento, com os filhos, é desafio nas empresas, que tem hora que a gente não sabe como resolver, problemas com funcionário, problema com sócio, é problema de saúde, é tantos problemas, mas nós estamos nos posicionando em Cristo, porque o se posicionar não é fácil. O se posicionar não é fácil, porque o se posicionar faz com que a gente vá na contramão do mundo. O mundo diz para a gente fazer tanta coisa que a palavra fala o contrário. O mundo é tão atraente e a gente precisa se posicionar. Vai ter momentos que eu vou ter que abdicar de ambientes que eu convivo, vai ter momentos que eu vou ter que abdicar de amizades, vai ter momento que eu vou ter que abdicar de hábitos, às vezes hábitos que são lícitos, que tá tudo bem, mas que o Senhor às vezes pede algo para você e que aquele hábito não faz sentido para você. E a gente viver uma vida de posicionamento, é uma vida de abdicação, é uma vida, a vigiar nossa boca, a gente falou aqui, né, um tempo atrás sobre o Lashon Hará, a gente parar de falar, né, o Lashon Hará significa língua maldita, então a gente parar de falar coisas que amaldiçoam e apenas da nossa boca saem bênçãos, e isso é tão difícil, mas isso é uma decisão, é um posicionamento, porque realmente não é fácil, gente, é muito difícil. O Senhor, por vezes, nos pede para jejuar. Na palavra diz que tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. E quando o Senhor nos pede para jejuar e a gente não jejua, falta posicionamento. E quando falta posicionamento, a gente não recebe a bênção. Quando falta posicionamento, muitas vezes a gente tarda a bênção. Quando falta um posicionamento, gente, é muito sério faltar um posicionamento. E realmente, nós, como filhos amados, escolhidos de Deus, nós precisamos fazer o que diz lá em Mateus 6,33, que é buscar o reino de Deus. Deixa eu até abrir aqui para... não vou abrir, porque esse é um versículo tão conhecido, a gente fala tanto dele aqui, né? Mas busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É isso que a gente precisa, né? E realmente, o que eu percebo aqui? Que o Senhor, ele tem pressa de encontrar os filhos posicionados dele. Eu vejo que o Senhor, ele tem muita pressa, sinto isso. Até recentemente, agora nem lembro em qual das reuniões aí, a gente estava falando sobre isso. O Senhor tem pressa. E assim, sabe, eu venho aqui, né, esse grupo chegou a mim, foi uma grande bênção, é uma grande bênção. E quando a Flávia pela primeira vez falou, Mayara, fala, né, me convidou, eu realmente fiquei com receio. Falei, meu Deus, eu vou falar, eu não sei nada, gente, vou falar o quê aqui? E aí, assim, apesar de estar morrendo de medo, de falar um monte de bobagem, falei, não, vamos encarar esse desafio aí. E assim, eu tenho certeza que aqui, com certeza, muitos de vocês sabem muito, muito, muito mais do que eu. São pessoas muito mais maduras na fé do que eu. São pessoas que já leram a Bíblia trocentas mais vezes do que eu. Mas, apesar de eu saber pouco, apesar de eu me sentir, algumas vezes, insegura, de eu ficar, assim, às vezes, meio constrangida, ai, gente, será que é isso mesmo? Eu percebi que eu tive que me posicionar, porque quando eu venho aqui para falar, quem ensina aprende 2 vezes. Então, quanto mais eu venho aqui falando, e quando eu paro para estudar o capítulo, é o momento que o Senhor mais fala comigo, porque realmente, aí você para, você lê, e aí você fica o dia inteiro ruminando aquele capítulo, você fica o dia inteiro, que nem ontem eu fiquei o dia inteiro com essa palavra posicionamento na minha cabeça, e o Senhor vinha trazendo uma pessoa da história da Bíblia, ia trazendo outro, e eu ia escrevendo para eu não esquecer. Então, realmente,
muitas vezes a gente tarda as nossas bênçãos porque está faltando um posicionamento. E eu queria deixar essa reflexão aqui para a gente. Nós estamos nos posicionando? Nós estamos verdadeiramente nos posicionando em Cristo? A gente está realmente renunciando o que precisa renunciar? Porque um posicionamento muda história. E o Senhor, ele honra aqueles que se posicionam. Você vê que justamente a mulher moabita foi a que entrou na genealogia de Jesus. Olha que interessante. Justamente as mulheres que não eram as mulheres ali do povo de Israel, do povo que o Senhor levantou, da nação que o Senhor criou, justamente essas estão lá, porque o Senhor, ele honra aqueles que se posicionam. O Senhor honra aquele que honra ao Senhor. Né? Então, assim, vamos prosseguindo aqui, porque senão vai passar o tempo. E aí a gente vai vendo aqui no 12, no versículo 12, e a gente vai vendo aqui, né, que então Ana estava ali orando, e Eli encontra ela lá, e achava até que ela estava embriagada, né, e a gente vai prosseguindo, vendo que ele vai lá e conversa ali com ela, né, dizendo para ela parar de beber, e ela fala, não, eu não estou bebendo, eu estou aqui, né, orando, que ela estava realmente, olha o que ela fala aqui, no 15, porém derramei a minha alma perante o Senhor. E no 16, ela fala o seguinte, ela fala, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Aqui numa das Bíblias que eu tô, ela fala assim, ó, ela fala o seguinte, eu estava orando, e eu estava, no 16, não pense que essa sua serva é ímpia, eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e aflição. Então, eu só estou lendo aqui essa outra versão, porque aqui fala ansiedade, usa a palavra ansiedade e aflição. E aí me veio a lembrança, Filipenses 4:6, que lá em Filipenses 4:6 nos alerta aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, realmente, o Senhor, ele quer nos ouvir, a gente precisa compartilhar com ele as dificuldades, a gente precisa ter um relacionamento verdadeiro com ele, porque não há nada que seja realmente muito complexo para Deus, que seja demasiadamente difícil para o nosso Deus, né? E quando a gente fala com ele, ele alivia, né? A gente troca o fardo nosso que é pesado por o dele que é leve. E o Senhor realmente nos convida, nos chama a não andar ansiosos por coisa alguma, crendo que ele é o Senhor e que a gente está vivendo na dependência dele, né? O problema é que às vezes a gente vive querendo ir pela força do nosso braço, mas a gente não tem que ir na força do nosso braço, né? A gente precisa ir na graça do Senhor, né? No favor de Deus. E em Deuteronômio 31:8, quando a gente pega esse trecho aqui, né, da história, é na época ali que Moisés, ele já estava ali, já idoso, lá com seus 120 anos, já estava ali, né, repassando tudo, porque Josué que ia dar continuidade, então a gente vê Moisés lá falando para Josué, para ele ser forte, para ele ser corajoso, e aí ele fala também lá para todo o povo ali que estava ouvindo, ele fala o seguinte, que o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, não te espantes. Então, quando a gente vê aqui a história, né, da Ana, numa grande ansiedade, numa grande aflição, por vezes nós também passamos por dificuldades, né, que a gente passa por momentos de sentir, assim, aflição e ansiedade. E aí a gente tem que lembrar o que diz aqui em Deuteronômio, que Moisés fez a questão de repassar isso no fim da vida dele. Aquele que vai diante de ti, ele será contigo, ele não te deixará, não te desamparará, não temas, nem te espantes. A gente precisa ficar lendo isso, entronizando isso, né? Porque realmente a gente tem que ter, entender que a dificuldade, ela pode parecer gigante, pode parecer impossível de resolver, mas o nosso Deus, ele é maior, né? O Deus, ele sempre esteve à frente ali do seu povo, né? Quando a gente pega ali Deuteronômio, Deus sempre esteve à frente, nunca abandonou, e assim é na nossa vida. O Senhor sempre está na frente, nunca nos abandona. A questão é que, por vezes, nós não nos posicionamos. A questão é que, por vezes, nós não caminhamos numa vida em santidade ao Senhor. A questão é que, por muitas vezes, nós desobedecemos.
E aí toda desobediência, que eu falo pro Theo, gera consequência. Então, né, a gente às vezes passa por umas coisas assim na nossa vida que é só consequência das nossas decisões erradas, por nossa consequência da nossa desobediência. Então, a gente vai continuando aqui, prosseguindo no 17, a gente vai ver ali, né, que Eli, então, abençoa, né, ele fala, vai em paz e que Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Então, você vê que Eli ali abençoou. E aí, aqui, no 18, e disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo caminho e comeu, e o semblante já não era triste. Então, você vê que ela já tinha mudado. E aí, né, gente, a gente já leu aqui Filipenses, e aí a gente leu 6 só, Filipenses 6. Vamos finalizar lendo o 7, porque quando o Senhor fala aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma, né, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, em seus de graça. Aí o versículo seguinte, 7, o que ele fala? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, realmente é tão lindo, né? Que a gente vem, às vezes, para Deus, assim, com o coração aflito, com tanta, sabe, com medo, com angústia, com ansiedade. E aí, quando você realmente se derrama sobre o Senhor, quando você tem aquele seu momento de adoração, você coloca um louvor e você ora, a gente consegue acessar a paz que excede todo entendimento. E a gente vê aqui que ela entrou, né, acabada, assim, nem comia, chorando, e de repente o semblante dela já era diferente. E, inclusive, Salmos 123, 5. Salmos 123, 5, 6. Queria só compartilhar aqui com a gente também, que, ai, Salmos é lindo demais, né? Lembrar que nos momentos difíceis eles passam, né? No Salmo 126, 5, 6 diz que os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Né? E o júbilo ali, em algumas outras versões, vai estar como alegria. Né? Então, aqueles que semeiam com alegria, colherão com cânticos. Opa, contrário. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria, né? Então, realmente, quando a gente busca a pessoa certa, que é Deus, porque muitas vezes a gente quer buscar uma resposta no marido, na esposa, na mãe, no pai, no filho, a gente quer buscar a resposta no curso, no mentor, a gente quer buscar a resposta no livro, a gente quer buscar a resposta na internet, lá nos Reels de 30 segundos, a gente quer buscar a resposta, né? Muitas vezes. Então, às vezes a gente quer buscar, quando a gente busca a resposta em quem de verdade tem a resposta para nos dar, então quando a gente vai e coloca diante do Senhor, né, as nossas aflições, então os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, colherão com cânticos de alegria, né, e a alegria de Deus, ela sempre vence. Então a gente realmente precisa entender que os momentos difíceis vão passar e que a gente recorra à pessoa certa, porque realmente, nossa, quanto, né, fase da minha vida, assim, a gente busca. Eu falei para vocês de uma época da minha vida que eu busquei resposta em tudo quanto é lugar, né, gente? Eu fui no numerólogo, eu fui no tarólogo, eu ia tirar carta, aquelas cartas lá, né, aquelas cartinhas, fui no astrólogo, e realmente era só, tá triste, tá chorando? Tá bom, joelha, coloca diante do Senhor, sabendo que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E realmente o Senhor, ele é tão maravilhoso porque ele dá as estratégias. Gente, é demais, né? Ele dá as estratégias. Tem coisas assim, tem tantas histórias assim, sabe? Que as coisas chegam para mim de forma sobrenatural. Aquilo que eu precisava chega de forma sobrenatural, sabe? É tão maravilhoso. E a gente precisa confiar. A gente precisa confiar. E lá em Jeremias 29:11 diz que o seguinte, que porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Um versículo tão conhecido, tão lindo, né? Mas para a gente lembrar que a gente precisa ter essa confiança, porque os planos deles são maiores, melhores do que o nosso. Imagina só se Abraão não tivesse se posicionado, ele não seria o pai da fé, o pai de nações.
Imagina só se Ruth e Noemi não tivessem ali se posicionado, elas não estariam na genealogia. Então, realmente, a gente tem que se posicionar e confiar. Confiar porque ele bem sabe, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E os planos deles são muito maiores e melhores. Então, gente, agora falta 3 minutos. Realmente, assim, o Senhor colocou forte ao meu coração isso que eu falei para vocês. Então, realmente que a gente saia aqui nesse dia de hoje, nesse começo aqui da leitura de Samuel, que vai ser muito enriquecedora, a gente tendo essa reflexão de nos posicionarmos, que o posicionamento vai fazer toda a diferença, o posicionamento muda a história, o posicionamento realmente faz com que a gente se alinhe com a vontade de Deus, que a gente possa viver os propósitos de Deus. E vocês querem comentar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, falar algo? Se vocês quiserem falar alguma coisinha, podem abrir o microfone. Gente, hoje nenhuma criança acordou, nem acredito. Hoje deu para ficar tudo em silêncio, o computador não desligou, a criança não acordou. Eita. Não, meus queridos, então tá bom. Então vamos pro encerramento, né? Porque falta aí 2 minutinhos. Ai, parece que eu tô ouvindo um chorinho de fundo aqui. Deixa eu só ver aqui. Então vamos lá. Alguém quer orar? Porque eu tô ouvindo um resmungo de fundo, acho que o Matheus tá acordando, aí capaz ele acordar e eu ter que ficar choro no fim, é ruim. Então... Hã? Você pega? Ah, mas ele chora do mesmo jeito. Ele quer mamar. Gente, alguém pode orar aí para encerrarmos? Eu posso orar, Má, então. Vou orar aqui então pra gente. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas acho que sim. Tô ouvindo, sim. Não tava meio tipo só piscando as luzinhas, mas agora tô te ouvindo. Ah, então ótimo. Então, eu vou orar aqui pra gente encerrar. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, eu sou abençoada e muito grata por ter ouvido hoje a palavra que o Senhor trouxe aí, inclusive começando um novo livro de Samuel, trazido pela Maiara, uma pessoa tão especial na minha vida e tem, inclusive, Pai, colocado tanta força e tanta harmonia em todas as coisas que eu tenho escutado aqui nesse grupo de estudos. Senhor, eu peço também, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa aqui nesse grupo. Só o Senhor sabe o que tem no coração de cada um de nós, quais são os nossos pedidos, quais são as nossas angústias, aflições. O Senhor sabe também, Pai, como acalmar. E hoje foi falado aqui nesse estudo a respeito de posicionamento. O Senhor quer que cada um de nós aqui nesse grupo nos posicionemos na nossa família, na nossa comunidade, no nosso próprio ser, né? Na nossa própria caminhada. O Senhor quer, Pai, que cada um de nós ocupemos o nosso lugar, que nós possamos, Pai, entender o que o Senhor quer para cada um de nós aqui nesse grupo, para cada um de nós, para que possamos, Senhor, de fato, entender o que o Senhor quer para cada um de nós dentro da nossa própria alma, dentro do nosso ser, da nossa missão, do nosso propósito de vida, Senhor. E que possamos, Pai, ter forças, coragem para nos posicionar diante da Sua palavra. Pai, por muitas vezes é difícil, Pai, desafiador, escutar a Sua voz. Mas mais do que escutar, Pai, eu acho que às vezes até a gente escuta, mas é difícil nos posicionar, é difícil nos
nos trazer coragem para dizer, não, é isso que Deus está dizendo, é isso que o Senhor quer de mim, e eu vou fazer, porque por muitas vezes a gente precisa enfrentar muitas pessoas que estão ao nosso redor, enfrentar o medo, enfrentar o incerto, enfrentar aquilo que a gente não conhece, o desconhecido, Pai. Então, que hoje, Senhor, nós possamos, nessa quinta-feira, que nós possamos nos levantar diante daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, diante do posicionamento que o Senhor busca de cada um de nós aqui. Porque nós somos, Pai, fragmentos uns dos outros. Se eu deixo de ser quem o Senhor me criou para ser, o quebra-cabeça fica faltando, Senhor. O quebra-cabeça ele não se completa. Então, que nós possamos, Senhor, de fato ter coragem, a coragem de nos posicionar na nossa sociedade, na nossa comunidade, na nossa família, dentro da nossa casa, Senhor. E muito mais importante do que tudo isso, que a gente possa se posicionar diante de nós mesmos, porque às vezes a gente, inclusive, não achamos que somos capazes, Senhor, mas nós somos, porque o Senhor capacita. É só o Senhor que capacita. Se o Senhor nos colocou aqui, nesse grupo em específico, mas o Senhor nos colocou aqui, nesta terra, nesta vida, neste jeito, neste CPF, desta forma, é porque nós temos algo a oferecer e que possamos ouvir essa voz silenciosa que vem do nosso coração e que tenhamos coragem para nos posicionar diante da Sua palavra. Que assim seja, que assim é. Amém, amém, amém. Eu sou grata e abençoada, Senhor, por cada vida desse grupo aqui, que tem agregado tanto para a minha vida e para a minha história, e que eu possa agregar também a eles, porque aqui é uma troca, Senhor, é uma troca nesta vida, porque, como eu disse, nós somos fragmentos uns dos outros. Eles têm dons, talentos e habilidades que têm enriquecido tanto a minha vida, que eu também possa, através dos meus dons, talentos e habilidades, enriquecer a vida deles também. Que assim seja, Senhor. Amém. Desejo um ótimo dia a todos vocês. Muito obrigada pela palavra de hoje, Má. Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente e a cada um aqui nesse grupo e a família de vocês também. Desejo um ótimo dia. Amém. Deus abençoe a todas. Bom dia, até amanhã. Bom dia, meus amores. Uma Amém, boa ótimo, quinta-feira. ótimo dia a todos. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Maiara. Grande beijo para todos. Até amanhã. E amanhã a gente vai ter o Caselato. Então venham todos, que ele vai falar sobre algumas revelações aí que ele teve no livro de Ruth, que ele leu trocentas vezes. Enfim, acho que ele tem coisas legais para partilhar. Ele sempre fala desse livro, né? Que bom, que bom. Acho que vai ser bem legal. Estaremos aqui amanhã. Gratidão, um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo.